Bom dia, gente! Como que vocês estão? A semaninha tá só começando. Uma segunda-feira que traz um novo dia, um novo momento, um renascimento de algo que provavelmente você gostaria, né, de começar na sua vida. Então, vamos começar a nossa semana de uma forma especial, com gratidão, com energia positiva, com elevação de frequência e, acima de tudo, um pouquinho mais, uma dosezinha mais de consciência. Este é o motivo desta live, de que para que a gente possa cada vez mais dar um passinho juntos para podermos evoluir. Estamos aqui aprendendo, nos colocando à disposição da vida para errar, aprender e continuar caminhando. Que os nossos erros não sejam motivos de nos pararmos no meio do caminho. Que a gente tenha consciência de que tudo que nos acontece é um motivo a mais para que a gente possa evoluir, expandir, né, os nossos caminhos, expandir as nossas escolhas e caminhar com mais luz e leveza diante todo o caos. Então, convido vocês a permanecerem nessa live. Hoje nós vamos fazer, como todas as lives, nós vamos fazer a conexão com a nossa força maior, elevação de frequência com a radiestesia, alinhamento dos nossos chakras para que nós possamos ficar alinhadinhos com o universo através do Reiki e conduzir a nossa live com um momento de conversa, de troca, alguma experiência que eu vivi ao longo da semana e que possa trazer algum despertar, né, para todos nós, alguma consciência para que a gente possa, de repente, mudar alguns caminhos, alguns hábitos na nossa vida, né? E no final tem a tiragem na cartinha, um direcionamento com o baralho cigano. Então, qual é a energia que vai reger, vai guiar a sua semana? Qual é aquela mensagem do universo para a gente? Então, muito bom dia para todas as pessoas que estão chegando, muito bom dia para as pessoas que irão se conectar, que a energia possa chegar no tempo certo, na hora certa para cada um de vocês e que possamos juntos elevar cada vez mais a nossa energia. Então, de costume, vou pedir para vocês se sentarem, ficarem relaxados, para a gente poder se conectar, começar o nosso dia com a intenção de agradecimento, de conexão, para que possamos ser guiados para mais uma semana, né? Para a gente conseguir trazer mais luz durante a nossa jornada essa semana. Então, sente-se de maneira confortável, faça uma respiração profunda, vem trazendo mão com mão em frente ao seu coração. Todos os dias nós temos motivos o suficiente para agradecer. Escolha o seu motivo de hoje. Qual é a sua intenção para a semana? Para darmos início à nossa live, vamos juntos mantrar o mantra OM. Respire fundo. Respire profundamente. Traga essa energia para dentro de você. Eleve suas mãos ao topo da sua cabeça. Que você se conecte cada vez mais com a sua força maior. Que você consiga evoluir cada vez mais nesse plano. Traz as suas mãos para o centro da sua sobrancelha. Que
que quando seus olhos humanos falharem, que a tua intuição te guie e te dê poder para o melhor caminho. Coloque suas mãos em frente aos seus lábios. Que as suas palavras sejam de amor, de luz e gratidão. E que, se for para ferir, que você opte pelo silêncio. Traz as suas mãos para o centro do seu coração novamente. Que você seja o seu centro de poder, a tomada de decisões, que sejam pautadas num amor incondicional, na luz, e que você acesse a essa energia todas as vezes que você precisar. Levanta seus braços e agradece por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de você evoluir neste plano. Se coloque à disposição do universo para receber todas as bênçãos, todas as orientações. Abaixe seus braços. Respire fundo. Continue nesse trabalho de continuar fazendo a respiração para que toda essa energia possa cada vez mais elevar a tua frequência. Enquanto vocês continuam com a respiração, eu vou estar fazendo a elevação da frequência através da radiestesia. Então, digam para si mesmo que vocês permitem que esse trabalho seja feito. Tudo é energia. A energia nos leva para várias frequências. Então, mesmo que você não entenda, que você não compreenda, só sinta. Sinta que você está no lugar certo, na hora certa, que você de alguma forma precisa dessa energia, que você precisa se conectar cada vez mais com você. Então, permaneça de olhos fechados, continue fazendo uma respiração leve, profunda. Depois eu mostro para vocês um pouquinho do que eu estava fazendo aqui. Através do pêndulo, nós vamos nos conectar com a frequência. Então, a frequência hoje da live, que vai estar permeando hoje a nossa energia, é uma frequência de clareza, é uma frequência de 600 Hz. E vamos verificar qual é a frequência das pessoas que estão na live, das pessoas que irão entrar, de onde nós estamos e para onde nós iremos. É uma frequência de apatia, é uma frequência bem baixa, então é uma frequência de 50 Hz. É aquela frequência onde a gente não consegue ter motivação, como se a gente estivesse o tempo todo só vivendo no automático, a gente não encontra aquela positividade para a vida, aquele desejo, né, a mais de viver o colorido da vida. Então, fechem seus olhos, continuem fazendo o trabalho de respiração para que a gente possa sair desse estágio de apatia e elevando a frequência o mais possível, né, próximo, que é a frequência da live, que é a de clareza. Então, vamos fazer o ajuste. Continuem no silêncio de vocês.
Vamos ver se já conseguimos elevar a frequência mais próximo, né, da live. A frequência já elevamos, já estamos de 50 Hz que estava na apatia, já estamos com 550, que é ali a compaixão, a alegria. Então já conseguimos elevar, é de alegria, 540 Hz, que é justamente até o que eu estava falando, né, da gente trazer mais essa alegria para a vida. Então faça uma respiração profunda, deixa essa frequência chegar até você, você se conecte e aproveita, dá um sorriso, abre um sorriso, sorria para a vida, para que a vida possa sorrir para você cada vez mais. Meus amores, esse trabalho que eu faço deixa eu tirar aqui para estar direito. Esse trabalho que eu faço com a radiestesia é um trabalho muito sério, muito importante. Cada vez mais, né, nós estamos sendo impactados por novas frequências, frequências que muitas vezes são densas. Então, cada vez mais se a gente realmente quer elevar a nossa energia, a gente precisa estar muito atento sobre estas frequências para a gente não se conectar com essas frequências baixas, né? E às vezes um momentinho nosso de descuido, é muito orar e vigiar, né? Um momentinho nosso de descuido, a gente se conecta com essa frequência muito rápido. Às vezes é numa discussão, às vezes é num momento que você não acordou muito bem, naquele dia que você não está se sentindo 100%. Então, o que acontece, né? Se nós estamos nesse dia ou algo aconteceu, a nossa frequência ela baixa. Então, o que está nessa frequência baixa se conecta com isso. É bem aquela história da estação de rádio, né? Que você está ali, está verificando cadê a estação, até que você entrou, né? Em ressonância ali, entrou na mesma linha de frequência dessa rádio, da estação. Então, quando nós não estamos atentos a um momento que nós estamos passando, ou uma fase, ou um dia, apenas um dia que não foi tão bom, se a gente não se atentar, a gente se conecta com este tipo de frequência, tá? E deixa eu mostrar aqui para vocês, vou virar a câmera aqui um pouquinho, né, do que eu faço aqui. Então, é um trabalho... é um trabalho onde, né, faço todo um trabalho de frequência através da radiestesia, que a gente consegue verificar qual é a frequência que nós estamos emanando e tudo mais, né? Então, temos ali também, gente, ó, velhinha, temos o baralho cigano. Então, é um trabalho muito pautado em energia, frequência, conexão, né? Conexão com a nossa força maior. E aqui eu tô sentindo uma vontade muito grande de fazer o reiki. Eu sempre faço o reiki através da placa, mas hoje eu tô sentindo dentro de mim uma vontade de emanar aqui para vocês, de ativar os símbolos através, aqui ao vivo agora, entendeu? Eu já tinha ativado nas placas, mas eu acredito que se eu tô recebendo essa intuição é para vocês receberem uma força, uma energia maior, tá? É muito interessante, né? Muitas pessoas talvez não acreditem sobre essa questão de reiki à distância e tal. É aquilo, você paga todos os meses sua conta de luz, mas você não vê a eletricidade. Você só vê ela materializada porque você acendeu a luz, mas você paga por algo que você não vê. Então é a mesma coisa. Se a gente se abre para o desconhecido, a frequência, a energia, ela chega para você, né? A nossa fé, isso é fé. A fé, ela chega para quem acredita, para quem está aberto para receber. Então, a mesma coisa, né? As bênçãos do universo, elas chegam para quem crê. Ela não chega para quem precisa ver para crer, é crer para ver, né? Então, continuem aí, vou estar ativando os símbolos do Reiki. Para quem não sabe, eu sou mestre em Reiki.
Amo estar fazendo essa atividade, essa prática que é de alinhamento dos nossos chakras, os 7 chakras principais. E quando nós estamos alinhados, nós conseguimos ter mais clareza, a vida flui de forma melhor, nós conseguimos conduzir a nossa vida com mais paz, com mais tranquilidade. Não exime o fato de termos problemas, mas seremos mais paz no caos. Então, se conectem, tá? Então, ó. Dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roncha zeixonei, roncha zeixonei, roncha zeixonei. Seiki, seiki, seiki. Shukurei, shukurei, shukurei. Que toda a energia de luz possa chegar a você, que você possa receber tudo aquilo que você de alguma forma veio buscar. Que todos os seus caminhos sejam conduzidos com clareza, com paz de espírito, com um coração tranquilo, cheio de amor, cheio de esperança. Que suas palavras sejam de gratidão, de fé, de luz. Que você possa seguir a sua intuição para os seus melhores caminhos, que te leve para onde você precisa ir. Que os teus caminhos sejam conduzidos com muita luz, com muita verdade, com muita honestidade sobre você, sobre o que você deseja, sobre o que é melhor para você. Que você possa evoluir cada vez mais, expandir a sua consciência sobre aquilo que te faz bem, sobre aquilo que é para você. Não se pegando em lugares, pessoas e situações que já não te cabe mais. Que seus olhos possam ver cada vez mais, que a sua intuição possa entrar sempre em ação quando os seus olhos falharem. Que tudo o que está oculto possa ser revelado. Que o dia de hoje seja um dia transformador na sua vida. Respire fundo. Se você estiver passando por alguma aflição, por algum desafio neste momento, já agradeça por já ter essa situação solucionada. Agradeça por quanto isso está expandindo a tua consciência, sobre o quanto você pode melhorar como pessoa, sobre tudo isso que está te trazendo, o quanto isso está te mudando, te moldando, te levando para onde é um lugar que você precisa ir. Já se sinta curado, já se sinta próspero, já se sinta com o coração em paz, tranquilo, porque você tem a confiança e a certeza de que você está sendo amparado. Coloque suas mãos em prece. Obrigada a toda a egrégora de luz aqui reunida, a minha egrégora, a egrégora de cada um de vocês, e que possamos conduzir o nosso dia com o maior amor possível que a gente consiga receber e entregar ao mundo. Assim é, assim está feito. Bom dia! Isso, Dani! Que a gente caminhe por uma boa semana. Amém, né, gente? Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui tá chovendo, então começa aquela segunda chuvosa, aquele tempinho mais nublado. Então é neste momento que a gente precisa cada vez mais, né, nos forçar a elevar a nossa energia. Amém. Coloca uma roupa colorida, né? Vamos trazer mais um colorido para a vida. Gente, essa semana eu fiquei refletindo, né, sobre algo interessante que aconteceu
ao longo da minha semana, no final de semana, e eu acho que é super válido compartilhar com vocês, e porque isso traz mais consciência, né? A gente começa a passar pelas situações, e se a gente não consegue enxergar o que as situações traz pra gente, eu acredito muito que a gente não consegue evoluir. A gente não consegue entender o que a vida está trazendo pra gente se nós nos mantivermos com os olhos fechados para o desconhecido, né? Então, eu convido vocês primeiro, vamos pegar um café? Vamos pegar um cafezinho pra gente poder hablar um pouquinho, hein? Falar um pouquinho do final de semana, mas eu acho que isso vem muito de encontro até o que foi falado, assim, na hora da nossa conexão com o Reiki, que veio forte para mim, pra gente não ficar mais dentro de lugares, situações, ou um estilo, um hábito de vida que já não cabe mais pra gente. E a pergunta é por que eu ainda insisto no que não é pra mim? Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir? Hein? Ó, o cafezinho. Um cafezinho é sempre uma boa ideia, que eu acho. Olha a musiquinha gostosa. Então, vamos trazer essa reflexão. Ela foi uma reflexão baseada. Eu fui no final de semana, eu fui num barzinho, sabe, com amigas e tudo maravilhoso, tudo muito gostoso. E do barzinho nós fomos para um outro lugar para a gente poder dançar um pouco, né? Se divertir como qualquer ser humano. Mas sabe o que eu achei interessante? É que eu percebi dentro de mim que alguns lugares já não faz mais sentido para mim. E a energia conflita. E às vezes eu ficava pensando, gente, então eu não posso mais, nunca mais ir em alguns desses lugares. Eu posso ir aonde eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Existem escolhas, né? Só que quando eu penso, eu paro e analiso o quanto eu fico muito bem fazendo aquelas coisas que eu gosto, o quanto isso me nutre, né? Sobre o que te nutre. Eu parei para pensar sobre isso. Eu falei, nossa, legal, porque eu estava com as minhas amigas, né? É muito gostoso. Só que alguns lugares já não ressoa mais comigo. E é incrível, porque eu já tinha ido neste lugar, tinha não me sentido muito bem, não voltei com a minha energia totalmente plena. De alguma forma, me tornei vulnerável, né? Seja porque de repente você tomou um drink ou porque você, sabe, você está simplesmente assim e acaba que aquela energia mais baixa, eu tô dizendo baixa, gente, porque é óbvio, todo lugar que envolve bebida, músicas de frequência baixa, com certeza tem lugares, né, e cada um vai com a sua vibe, existe drogas, existe tudo. A energia fica mais densa, né? E ali eu observei o meu estado de energia quando eu voltei no outro dia, eu não fiquei 100%, como quando eu saio para determinados lugares estes que são muito conectados com a natureza, que é um dos lugares que eu mais gosto. Mas isso me trouxe uma consciência cada vez mais, né? E é só vivendo que a gente aprende. É vivendo, é aprendendo, e é entendendo, é sentindo. Cara, isso não faz mais sentido pra mim. E é muito interessante, porque às vezes a gente faz alguma coisa, vai pra algum lugar que você sempre ia, e você voltava bem, você ficava bem, aquilo te nutria. Mas de alguma forma, gente, hoje eu percebo cada vez mais que muitas coisas deixaram de ter sentido. E me fizeram refletir, né? O quanto às vezes nós estamos presos em hábitos que já não faz mais bem pra gente, os locais que você já sabe, cara, é engraçado, cheguei nesse lugar, uma vontade de ir embora, nada a ver, sabe? É isso, é a gente começar a sentir, a perceber, a se perceber. Este hábito, por exemplo, a pessoa que sempre fumou na vida, e aí de repente ela começou a se trabalhar, começou a se gostar muito, e ela começou a entender que nossa, isso não tá me fazendo mais bem. Mas ela tá ali ainda insistindo, porque é um vício, ela tá insistindo ainda em fumar, só que cada vez mais isso fica mais latente. Ela vai se sentindo mais mal com relação a isso, né? A mesma coisa para aqueles hábitos que a gente tem, de repente, de nossa, eu como desenfreada por conta de uma ansiedade.
cara, isso já não está mais me fazendo bem. Então, é a gente trazer esta consciência sobre por que eu ainda insisto no que não me faz bem. Eu penso a seguinte coisa, né? Se eu insisto, é porque eu ainda não parei para sentir, não parei para me observar. Não me observar até mesmo no sentido de... Sabe quando você... eu gosto muito disso, assim. É como se eu criasse uma outra pessoa e que estivesse conversando comigo e me observasse e falasse assim, Gi, isso faz sentido para você? Para onde você quer ir? Você quer ser uma pessoa mais saudável, não é? Você está aí ficando mais velha, cada vez mais a nossa preocupação é com a nossa saúde. E aí essa pessoa conversando comigo como uma grande amiga, não entrar como uma grande julgadora, mas é uma parte minha que me faz realmente expandir a minha consciência sem me maltratar, sem me culpar, do tipo, ai, tá vendo? Eu não consigo parar de fumar. Ai, tá vendo? Eu não consigo parar de beber. Ai, tá vendo? Eu não consigo manter este hábito de treinar. Eu não consigo... nossa, eu tô muito afastada da minha igreja ou da minha conexão com Deus, ou seja como for, né? É mais como uma pessoa que ela vem para te ajudar a enxergar aquilo que você não tá vendo. Não é só sobre eu não consigo, é sobre assim, por que eu ainda permaneço? Isso tira o peso, isso tira a culpa. É a gente começar a olhar para as situações, expandir a nossa consciência de maneira leve, de maneira também, mas que faça a gente se conscientizar para mudar. Mas se a gente não para refletir, a gente nunca muda. Né? Então não é sobre eu não consigo, é sobre por que eu ainda permaneço fazendo coisas que não me faz bem. Entende, gente, como uma saída num final de semana me trouxe uma consciência do tipo, eu comecei a analisar, poxa, cara, esse tipo de local, de lugar, não me faz mais bem. E tá tudo bem. Não quer dizer que eu não possa nunca mais ir nos lugares. Não, eu posso, só que é sempre uma escolha, porque toda vez que eu vou, não tá me fazendo bem. Por quê? Possivelmente porque a minha energia já conflita, com certeza. Já é um lugar que já não é mais para mim, já não é mais compatível com a Gisele que eu estou cada vez mais me tornando. Então, se eu quero ser uma pessoa, né, se eu gostaria de me tornar uma pessoa cada vez mais com uma energia melhor, mais conectada comigo mesma, eu tenho que estar pautada e conectada com o que faz sentido, que entra em sinergia com isso, né? Então, a live hoje é mais pra gente, é um convite para você, não existe aqui um certo ou errado, ou o que você deve ou não fazer, é mais trazer uma consciência sobre por que eu ainda permaneço em alguns lugares que eu já percebi que já não serve mais para mim. Isso, eu repito, gente, é para tudo. Seja dentro de uma relação, seja até uma forma que você lida com a sua relação, né? Como eu estou agindo para com o mundo, agindo para com o meu parceiro ou a minha parceira, como eu estou agindo comigo, né? Porque eu ainda estou insistindo em hábitos, em maneiras de viver que já não me faz bem. Então, é muito sobre trazer esta consciência para a gente evoluir, né? É assim que a gente evolui, com carinho, com sutileza, com delicadeza para a gente, não se culpando, mas evoluindo cada vez mais, né? Eu falei em uma das lives, né, que eu dei umas dicas também de como a gente pode fazer esse trabalho interno, a gente sentir que tem algo errado, expandir a nossa consciência sobre o que possivelmente já não faz mais sentido, para que a gente possa mudar e cada vez mais você repetir para você, eu estou aprendendo sobre mim. Esse lugar de eu estou aprendendo sobre mim, a gente para de se culpar, de se sentir mal, tá tudo bem. Você fez
novamente eu fiz uma coisa que, pô, não foi bacana pra mim. Novamente eu tô botando alguns exemplos porque eu acho que fica muito na prática, né? Novamente, pô, caí na tentação hoje de fumar um cigarrinho. É aquela coisa, fumei um cigarrinho. A gente sabe que todo vício, ele é complicado. E ele não é simplesmente só isso, né? Para quem fuma, por exemplo, está muito ligada numa ansiedade. Então, assim, talvez seja necessário você não se focar em sobre parar de fumar, mas sim sobre como você pode lidar com o que te starta para fumar. É ali, porque se você para de fumar somente, você pode continuar a pegar um outro vício. Aí pode ser um vício da bebida, pode ser um vício... Gente, pode ser vários tipos de vício. Por quê? A raiz do problema não foi olhada, não foi sentida, né? Então, é muito importante que a gente olhe as situações que nos chegam de forma um pouquinho mais ampla, né? Você vê que quando a gente está fazendo a conexão, eu peço sempre muito que a nossa intuição nos guie para além dos nossos olhos, porque os nossos olhos não enxergam, não vai no automático, a gente deixa de sentir, porque a gente não para refletir, né? Então, vamos hoje trazer essa consciência até, quem sabe, mudar a energia da nossa semana, né? Você vê que a frequência da live hoje é uma frequência de clareza, de alegria, né? E que é justamente para a gente conduzir a nossa vida de forma diferente, trazer clareza sobre, poxa, como eu posso melhorar a clareza de tipo, gente, sério, pra mim já deu esse tipo de situação aqui, ó, esse lugar aqui já, nossa, toda vez que eu vou lá não vou, então não vou mais. Por quê? Porque eu já sei, mas vai todo mundo, tem até um vídeo que eu falo, você não é todo mundo. A gente escutava isso, né, quando é pequena, e eu acho que quem se torna mãe também acaba repetindo, é mó barato, que eu converso também com muitas amigas que são mães e falo, você não é todo mundo, me tornei, né, que eu mais temia replicando, né, porque a gente fica nesse lugar de, olha, você replicando as coisas, mas é muito sobre isso, vamos pegar e trazer de forma positiva, né, você não é todo mundo, pois é, vai todo mundo, tá, mas eu não sou todo mundo, e eu já entendi que toda vez que eu faço isso aqui, eu não fico bem, não fico legal, e aí uma coisa atrai a outra, né? A gente entra numa frequência mais baixa, numa frequência de frustração, de culpa. Por que eu permaneço fazendo esse tipo de coisa? Poxa, eu sempre tento... tudo que eu começo eu paro, né? Eu vou pra... eu falo faculdade... pode ser também, né? Eu começo uma faculdade e eu não termino, então a gente começa muito a entrar na culpa, mas é olhar para isso, por que tudo que eu começo eu não termino, né? Por quê? O que é que eu estou me sabotando? O que é que o tempo todo essa autossabotagem, isso me faz mal? Então assim, por que eu insisto nesse tipo de hábitos, nesse tipo de situações, se não me faz mais bem, né? Então o convite de hoje da live é a gente realmente começar a olhar para as nossas atitudes, os nossos hábitos, olhar para aquilo que já não cabe mais para a gente. Sério, gente, eu tenho percebido fazendo os meus atendimentos, inclusive, né, eu faço as minhas conexões diárias e elevo a minha frequência, que cada vez mais a gente está sendo convidado a despertar. E tudo isso que chega pra gente, seja de você ir num lugar e você não está se sentindo bem, de você sentir que você foi para algum lugar, sua energia baixou, de você fazer certos movimentos que te colocam para trás, por que isso de alguma forma dentro de você se sentiu mal? Porque é a forma que o nosso corpo tem, o nosso espírito tem de nos comunicar que aquilo já não é mais pra gente. É a forma que tem, se te causa medo, por exemplo, se te causa um pavor, se te causa até sintomas físicos, né? De tipo, nossa, me deu um embrulho no estômago, cheguei nesse lugar, me deu um embrulho no estômago. É a forma que a espiritualidade, o seu eu, né? A tua força maior tende a te mostrar que tem algo errado. Então, se toda vez que você sente que você faz alguma coisa e você sente mal, tanto físico quanto você sente sua energia drenar, é a forma
que lindamente o universo, a vida está te mostrando que isso já não é mais para você. Você já percebeu que quando você está no caminho certo, quando você está fluindo com a vida, tudo flui, tudo. A tua energia fica boa, o teu humor fica ótimo, coisas muito boas vão acontecendo, tudo aquilo que estava meio travado, destrava, né? Tudo flui melhor. Por quê? É sinal de que a gente está conduzindo a nossa vida para um caminho melhor, para onde a gente precisa ir, né? Aquilo, eu falo assim, cara, parece que passou azeite no negócio. Você escorrega, né? Tudo chega para você, as pessoas certas chegam para você, parece até assim, gente, até o trânsito não te incomoda. Por quê? Porque você está bem, o seu estado de espírito está bem, né? E aí quanto mais você faz daquilo que te faz bem, que te preenche, que te nutre, mais o universo te entrega dessa forma. Então começa a observar se você está numa fase que é onde, nossa, parece que tudo está dando errado. Começa a observar se você não está ainda permanecendo com hábitos que não te faz mais bem, indo a lugares que não te faz mais bem, conversando, tendo trocas com pessoas que talvez já não faz mais sentido para você. Eu digo isso, parece que a gente descarta as pessoas, não é sobre isso. Tem pessoas que você não se conecta mais com os assuntos, são assuntos fúteis. Assuntos onde você encontra com a pessoa só reclama. Assuntos onde ela só fala mal das pessoas. Cara, isso é uma energia totalmente densa. Se você é este tipo de pessoa, porque a gente só fala muito do outro, né? E o autoconhecimento é alto. É você se observar, cara, será que eu tô sendo essa pessoa? Essa pessoa que, caramba, eu vou observar agora a minha maneira de ser. Será que eu tô sendo essa pessoa que só reclama? Cara, eu tenho tantos motivos assim mesmo para reclamar. Será que tá certo isso? Pô, eu não posso sentar com uma amiga que eu só falo mal das pessoas. Eu sou aquela pessoa, cara, para o que eu tô fazendo para olhar ali no stories das pessoas e eu mando um direct para minha amiga sobre aquele stories dizendo: "Olha fulana, nossa, fulana tá se achando. Nossa, olha isso, gente. Olha fulana como tá gorda. Olha fulana como é que tá ostentando. Olha como é que a fulana..." Cara, gente, observe. Se auto-observe. Se você está fazendo isso, nunca é tarde para parar. Porque se você faz esse tipo de coisa, e eu tô falando porque isso é uma linha muito tênue, né? A fofoca de um papo entre amigas, né? Isso é uma linha muito tênue, porque se deixar, daqui a pouco você tá sim falando. Mas se a gente observar direitinho, quando a gente traz para expandindo um pouco mais, isso fala mais de você do que do outro, né? Quando você faz esse tipo de situação, traz esse tipo de situação para a tua vida, de ficar o tempo todo fofocando, falando da pessoa, é porque você automaticamente você não quer olhar para você. Se aquilo te incomoda de alguma forma, cara, olha para você. Porque isso fala de você, não fala do outro. O outro tá vivendo a vida dele. E daí se fulano tá assim, se vestiu assado, se tá se achando, se não tá. Isso é uma questão toda dele. Agora a questão toda que você tem que trazer para você é sobre, caramba, por que isso tá me incomodando? Por que eu tô me pegando falando da pessoa? A verdade é uma só. Pessoas felizes, elas não têm tempo para ficar falando da vida dos outros. Pessoas felizes querem viver a felicidade, né? Elas estão bem com elas mesmas. Elas não precisam ficar se autoprovando ou ficar apontando, né? É aquela história do, tô apontando, mas tem 3 para mim. Então, vamos observar hoje, trazer essa consciência do que é que não serve mais para mim. Eu observo que eu tenho atitudes que não são legais. Pô, que tal hoje eu começar a me olhar e me policiar? É assim que a gente muda, é assim que a gente evolui. Não importa a pessoa que você era, importa é a consciência que você traz para o hoje, para você evoluir. Quando você faz isso, você atrai amizades mais compatíveis, você atrai situações situações e caminhos que te levam para um outro degrau.
E aí olha que barato, né? Quando a gente começa a evoluir nisso e a gente começa a entender, né, que a gente está subindo um degrauzinho, mesmo que se for passos muito curtinhos, escadas muito curtinhas, mas a gente vai subindo. E aí quando a gente volta para esses lugares que a gente já deixou e que a gente deveria só olhar por retrovisor, a gente não precisa mais virar a cabeça para ficar olhando para o passado. O passado a gente pode olhar hoje pelo retrovisor, assim, e falar, cara, eu me recordo disso, mas eu escolho ali. O passado ele tem que vir como um aprendizado para você, não é? É como se fosse uma ponte. Uma ponte não é um lugar para você morar, é um lugar para você passar, para você chegar para um outro ponto. Então se observa se as coisas que você vem fazendo sentido para você. Se você está permanecendo em lugares e hábitos com você mesmo, você com você, para, né, vamos tirar esse lugar de aquela pessoa não serve para mim, ou não, eu sinto que eu estou mudando. Quando nós vamos nos despertando, é muito legal, porque a gente vai observando cada coisa sobre a gente e convido você a se olhar com carinho para observar o quanto você tem caminhado, o quanto você está evoluindo. Isso é muito bom, de você olhar e falar, cara, fui nesse lugar e pô, não bate mais comigo. Caramba, eu era da festa, eu era da agitação e cara, hoje em dia isso pra mim, eu tô preferindo ficar em casa, é coisa que eu adoro. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de estar conectada à natureza. Eu sou mais do dia, então toda vez que eu vou pra noite, sabe, eu já não fico muito legal. Então assim, por quê? Porque alguma parte minha entendeu que já não faz mais sentido. E eu comecei a observar que todas as vezes que eu faço os movimentos que era só para eu olhar pelo retrovisor, mas não, eu virei e ainda fui, eu não fico bem. Então se eu não fico bem, é porque a minha alma sente, né? A minha alma evoluiu. É como se a gente tivesse... Você ficou mais forte, né? Você ficou mais forte, só que você tá querendo usar aquela roupinha de quando você ainda era bem mais magrinho, né? Ou então era mais gordinho, mas você foi mudando, né? O teu corpo físico, ele vai acompanhando o seu interior. Então começa a observar, traz essa consciência, né? De, será que... por que eu estou insistindo primeiro? Por que eu estou insistindo naquilo que eu sei que já não é mais para mim? Seja um relacionamento, seja hábito, seja o que for, um comportamento, né? Por que eu estou insistindo? E vai mais profundo na raiz, né? Do tipo, o que me faz ainda voltar para esse lugar que faz com que eu insista cada vez mais nisso, se eu sei que não é mais para mim, se eu sei que eu não me sinto bem, né? Por exemplo, por que eu sou uma pessoa que eu não consigo dar andamento me propus a cuidar mais da minha saúde física, a fazer uma atividade, e por que eu ainda sempre, tudo que eu começo eu paro? Então começa a observar isso e começa a colocar também, será que você também não fica exagerando quando você começa algo? Eu já quero treinar 5 vezes na semana. Cara, um hábito é um hábito, ele precisa ser trabalhado dia após dia. Deixa eu trazer um negocinho aqui. Gente, olha só que bonitinho. Olha que bonitinho. É minha menina. Isso aqui é a estrela, gente. Esse aqui é muito... coisinha mais linda da mamãe. Olha o tamanho do rabo, ó. Parece uma raposinha. Né? Então, gente, pra gente atrair uma energia boa, né? A gente se manter com a energia elevada... um dos pontos é esse, né? Eu costumo sempre falar muito nos meus vídeos, em tudo que eu faço é muito pautado sobre energia, é sobre frequência, porque eu fui entendendo cada vez mais o quanto isso é importante, o quanto isso me tirou de 3 depressões, eu já tive 3 depressões profundas, já quase... eu me conectava com energias muito baixas, né? Então o meu emocional era muito abalado. Então quando eu comecei a me trabalhar, a trazer o autoconhecimento para a minha vida, expandir a minha consciência, eu fui uma pessoa que no início eu me cobrava muito, né? Uma mania de perfeição. Então hoje em dia eu tento trazer para vocês justamente o que eu fui aprendendo, a trazer leveza para a vida.
a entender que tá tudo bem se a gente errar, se a gente não conseguiu aqui, mas vamos embora, sabe? Vamos fazer diferente, vamos evoluir com carinho, com cuidado, mas vamos, sabe? Vamos expandir. Se as situações elas continuam acontecendo na tua vida, não é por acaso. É a vida te mostrando, pô, cara, eu penso assim, sabe? É como se ela estivesse tomando um cafezinho comigo e falasse, pô, Gi, cara, eu tenho tanta coisa maneira para te entregar, eu tenho tantas bênçãos para te entregar. Pô, mas você tá tão presa, agarrada nisso aqui que você acha que é bom para você, porque em algum momento isso te fez feliz, te trazia alguma felicidade momentânea, né? Ou você era feliz daquele jeito, e é muito difícil a gente mudar, né? A gente entrar numa consciência de que a gente mudou. Só que eu penso que a vida fala assim, pô, tem tanto para te entregar, cara, tem tanta coisa legal aí na frente. Eu sei que você está com medo, por exemplo, aquele trabalho que já não faz mais sentido para você, né? E você tá cada vez aquilo está se tornando mais latente, o lugar começa a te fazer mal, as pessoas começam de repente a fazer coisas, né? E eu acredito muito que talvez elas sejam instrumentos de utilização para te mostrar que aquele lugar já não cabe mais para você, ou para você mudar alguma coisa, um comportamento dentro da tua profissão, se aperfeiçoar e tal. E aí, mas é isso, a vida ela vem e fala, cara, pô, você pode ser tão melhor, sabe? Tem tanta coisa bacana para poder te mostrar ali na frente. Por que você continua insistindo nisso, sabe? Quem nunca, né? Por exemplo, às vezes você foi mandado embora de um trabalho e você, nossa, ficou mal, lógico que precisa, aquela coisa toda que a gente sabe, né? A gente tem boleto para pagar. Só que, cara, depois daquele trabalho, você passou daquela fase, trouxe para o entendimento, pô, dali de repente você fez um curso, alguém que te chamou te indicou para uma vaga e, porra, você foi para um trabalho muito melhor, ganhando muito mais e fala, gente, com muita gratidão a gente tem que olhar para aquilo, né? Porque foi ali, é um passo para você ir para o outro e é isso, a vida às vezes ela vai te levar, pode estar de maneira torta, de um término, de um relacionamento, de ser despedida, né, mandada embora de um trabalho, um cliente que você perdeu, uma conta que você perdeu, né, e você acha que é a pior coisa do mundo, pô, mas eu tava precisando, esse dinheiro ia me salvar, cara. Para, se conecta, sabe? Se volta para si e traz o entendimento de que a vida ela sempre vai trabalhar para o teu melhor. Sempre. Pô, Gi, mas eu acabei, por exemplo, fulano morreu. Poxa, eu tô sofrendo uma perda, tá? Mas é a vida, né? Nós estamos aqui para evoluir. Se nós entendermos que aqui neste plano, né, existe uma finitude, eu acredito em vida depois da morte, eu acho que nós vamos para um outro ciclo, né, de aprendizado e tal. Existe uma finitude aqui. Então, os ciclos, eles terminam, mas tudo que termina, começa outro. Então, olha só que bacana. Se você sente que alguma dessas coisas, né, que já não cabe mais para você, é porque elas precisam ser encerradas, um novo ciclo, ela vem para você. E repito, tá, gente, com base em muita coisa que já aconteceu comigo, às vezes eu não prestava atenção nos sinais que a vida me trazia, de tipo, olha, eu já tô te mostrando aqui que esse ciclo já não é mais para você. E eu insistia, e às vezes a vida me mostrava como. Eu tendo um problema de saúde, eu tendo uma entorse, o meu pé é onde te leva para todos os lugares, então, ou seja, você não tá indo para onde você tem que ir. Olha só a consciência que me vem. E aí eu tive que parar, diminuir o ritmo, e quando você para, você se escuta, você vê mais além. Eu não entrei no lugar de tipo, ai, poxa, por causa disso, eu tô fazendo isso, eu deixei de fazer isso, ai, agora não tô indo treinar, que é uma das coisas que eu gosto pra caramba, porque me deixa medicada, né? Me faz bem pro meu emocional. Então, mas é o quê? Me trouxe mais consciência, calma, tem algo errado. Os pés, peraí, vamos analisar, os pés me levam para tudo que é lugar, né? Então são caminhos. Se eu tive uma entorse, alguém falando, olha, você precisa parar. Você não está indo para o caminho certo. Não é para lá que você tem que ir. Existe um ajuste de rota. E aí eu consultei quem? Meu coração, a minha intuição, para me levar novamente para o centro,
para me mostrar, para me trazer a guiança para onde eu preciso ir. Então, tudo isso que eu venho compartilhando com vocês, gente, não é uma verdade absoluta, que eu aprendi no livro. Não, são coisas que eu vou passando, são experiências minhas e que me faz muito bem compartilhar com vocês, para que de repente pode despertar vocês para alguma situação que vocês estão passando. Se você está passando por uma enfermidade, é tido muito como uma purificação, porque existe algo dentro de você que precisa ser olhado. E muitas vezes a vida para você pela saúde, porque só assim que você para, né? Eu sou uma pessoa altamente enérgica, gente. Então, a vida, vez ou outra, eu já entendi, eu já falo, já entendi, tá bom, eu preciso parar. Então, por isso que eu tento sempre me dar esse freio, né, de me controlar, trazer um equilíbrio, né? Não é controlar a vida, mas trazer um equilíbrio para que eu consiga me escutar e caminhar, né? Mais do que você ir à frente, caminhar, vamos embora, vamos fazer acontecer. Tá, mas qual é a direção? Para onde a gente está indo mesmo? Porque senão você vai ficar dando, olha, você vai ficar indo para caminhos que não eram mais para você, você vai ficar dando, que dizem assim, né? Você vai ficar tentando tudo. E aí você não vai conseguir nada, porque você está sem foco, está sem direção. Então lembra disso, mais importante do que a velocidade é a direção. Então a direção para você seguir para um novo caminho, para aquilo que te faz bem, para um novo hábito, uma nova situação, um novo trabalho. Tô perdida na vida, cara, se volta para si. Nossa, eu tô me sentindo, e cada vez mais nós estamos sendo convidados a despertar. Porque a incomodação, ela tá vindo com força, gente. Ela não tá vindo mais devagar, não. Ela tá vindo com força. É por isso que muitas vezes as pessoas entram na depressão, entram numa tristeza profunda, entram numa inconstância emocional. Pessoas, vamos falar disso, porque até se suicidam. Por quê? Porque elas sentem um chamado, um desconforto, uma tristeza, só que não sabe de onde vem. Vamos começar a olhar para isso. Não deixe que o pior aconteça, seja para tudo, né? Se a gente não espere o pior acontecer, sabe? Comece a ver os sinais que a vida está te dando. A vida é tão maravilhosa. Ela está o tempo todo te impulsionando para crescer, para evoluir. Então, vamos trazer essa consciência hoje para o nosso dia, né? E trazer leveza durante essa jornada. Vamos curtir a nossa jornada de evolução, aprendendo, errando, é errando que a gente aprende. Recentemente, vamos ver aqui, recentemente machuquei minha mão e foi um tempo de insights bem valiosos. Notei que precisamos saber aproveitar tudo que acontece. Bacana, né, Dani? É muito bom, é muito bom. Bom dia, Nívia! Então é muito bom, né? Tudo, se a gente, eu acho que uma das grandes bênçãos que eu tive na minha vida nessa questão de despertar a minha consciência foi entender que, por pior que alguma coisa estivesse acontecendo comigo, eu sei que é o melhor que poderia ter me acontecido, sabe? É incrível, assim, pode o negócio estar ruim, eu posso estar de repente chorando, pô, cara, isso aqui foi foda, pô, mas eu sei que isso é melhor, isso vai me levar para onde eu preciso ir, isso aqui é o melhor que poderia ter acontecido, né? Então, se a gente tem a consciência de que tudo que nos acontece é o melhor que poderia ter acontecido, eu acho que a gente consegue evoluir cada vez mais, trazendo mais leveza, mais alinhamento com o nosso fluxo de vida, né? É isso, gente. Bom dia para quem chega, bom dia para quem vai entrar depois, né? Então, foi falado muita coisa aqui nessa live, fizemos muita troca, uma elevação de frequência, né? Então, cada vez mais vamos nos ater à nossa energia, aonde a gente coloca a nossa energia, para quem a gente entrega essa energia, né? Delega um pouquinho. Então, vamos começar a nossa semana diferente, né? Trazendo essa consciência, expandindo, mudando o que precisa mudar, elevando o que precisa elevar.
Se algo não está muito ok na tua vida, se conecta com o bom, com o bem, com o belo. Aproveita a semana que está só começando. A gente gosta muito de falar assim da segunda-feira, né? Ah, segunda-feira eu começo. Segunda-feira chegou, tá, gente? Segunda-feira chegou. Para quem falou que vai treinar segunda-feira, que vai começar um curso, que vai fazer isso, vai acontecer na segunda, hoje é o dia. Então também cuidado só para não colocar mil coisas e aí você acaba não conseguindo executar todas elas e você vai entrar numa frustração, né? Então vamos aos pouquinhos, vamos trazer leveza para o nosso dia, vamos curtir a nossa jornada, tá bom? Bom, muito obrigada por cada um a cada energia que aqui é presente. Vamos agradecer, né, a toda a nossa egrégora de luz aqui reunida, que trouxe muita luz, muita guiança, muito discernimento pra gente e que possamos ser conduzidos e guiados pela luz, que a nossa luz possa ser cada vez mais expandida. E nós estamos, gente, na temporada de Gêmeos, tá? Falando aqui um pouquinho de astrologia. Gêmeos convida muita gente a falar, né? Blá, 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 falar. Então, cuidado para a nossa fala, se atente para a sua fala. A minha, tanto é que na hora que eu estava fazendo a conexão, né? E aqui, ó, né? Pedindo que discernimento para as minhas palavras, porque se as minhas palavras forem para machucar, que eu opte por ficar em silêncio. Quando eu digo machucar, não é você não dizer, é que você opte por silêncio se você estiver motivado por uma raiva, por uma sensação ruim. Por quê? Porque quando a gente, pessoas feridas ferem e pessoas que estão felizes fazem outras felizes. Então, nessa temporada de Gêmeos, a gente vai ser muito tentada a falar, ainda tem a reatividade que é de Marte, né? Que é o signo, é o planeta que segue a Áries, e Áries é muito impulsivo, reativo, então, olha só, se nós tivermos uma fala muito afiada, cuidado. Opte por ficar em silêncio, porque nós seremos, essa é a energia, tá, gente? Nós seremos convidados para isso, né? Para poder falar cada vez mais, e aí às vezes você falou de forma totalmente impulsiva, a gente tinha esquecido das cartas. De forma impulsiva, e aí a gente acaba se sentindo mal. Então, vamos nos atentar, cuidar das nossas palavras, cuidar do que a gente fala, não é deixar de falar, mas é optar por falar quando você sentir que o seu coração está em primeiro lugar, está à frente, né? Então, que nossas palavras sejam de luz, de gratidão. Cuidado com a reclamação, muita reclamação em excesso, isso faz a nossa energia baixar. Não é que tudo esteja maravilhoso e a gente não pode reclamar de nada. Não, mas assim, cara, pensa na solução, entendeu? Se algo não tá bom, vambora, vamos focar na solução. Vamos lá para a energia da semana. Optcha, falando nisso, gente, hoje é dia de Santa Sara Kali. Santa Sara Kali é a nossa padroeira, né, dos ciganos. É uma energia totalmente cigana. Optcha, minha mãe, para poder... É uma energia... Ela traz uma frequência muito de amor, de prosperidade. Então, para quem crê, acenda uma vela em intenção a cigana, aqui é tudo, gente, eu sou espiritualista, então é tudo. Eu costumo dizer que para cada dor existe um especialista e é tão bom poder transitar pelo universo dessa forma, sabe? É muito bom. Então, vou tirar 3 montinhos, cada um se conecta aí, escolhe a sua cartinha, a 1, 2 ou 3, tá bom? Então vamos lá, optar qual é a energia, qual é a frequência, qual é o recado do universo para quem está se conectando hoje comigo, qual é o direcionamento, vamos lá. Vamos lá, ó. Energia 1, energia 2, energia 3. Vamos lá? Se conecte aí, qual é a cartinha que você escolhe como um recado da semana. 1, 2, 3. Vai no que veio primeiro na sua mente. Não fica assim, mas e se eu escolher aquela outra? Já aguça a sua intuição. Então, para quem escolheu a cartinha número 1, eu vou falar aqui, ó. Pode surgir no dia de hoje algumas dúvidas,
algumas dúvidas, né? Alguns pensamentos, tipo, algumas preocupações com relação. Olha só, algumas dúvidas e preocupações com relação a alguém, ao seu nível social, pode ser no trabalho, pode surgir algumas preocupações. Mas eu percebo, gente, que aí como veio aqui, eu gosto muito de consultar o finalzinho, assim, né, do baralho, vem o coração, ou seja, é pra gente manter o nosso coração tranquilo, sabe? Se comunicar aqui através do nosso coração, tá vendo? Olha, se comunicar com o nosso coração, que essas nuvens são passageiras. Já viu que nuvens, né? Elas só passam. Psh, é isso. Podem surgir algumas dúvidas sobre... Pode estar linkado com o que foi conversado aqui né, hoje na live, que é, poxa... eu não tô gostando muito da maneira como eu tô agindo, poxa, esse tipo de coisa aqui já não faz mais bem. Então pode trazer essa reflexão que pode parecer um pouco mais nebuloso, entendeu? Mas, ó, tá tudo bem, entendeu? Vai dar ali um passeio, vai se conectar com pessoas. Pode ser também que você tenha algum tipo de... É porque são muitas energias, né, gente? Então, ó, pode ser tipo uma preocupação com alguém que você vai ter uma conversa, alguma coisa nesse sentido que possa te fazer ficar um pouco em dúvida com as coisas, mas, ó... Fica tranquila, isso aqui vem como uma mensagem, não é que alguém vai te fazer mal, nada disso. É só uma dúvida, uma preocupação que pode existir essa semana, mas está pedindo o quê? Qual é o conselho? Cara, se conecta com o seu coração, fala com amor, fala com paz, com tranquilidade. Lembra que eu falei? Cuidado com as palavras, cuidado com as conversas difíceis. Tenha tato. Tenha carinho com as palavras, não só com o outro, mas com você também. Até porque se a gente age dessa forma com o outro, depois a gente pode se vir a se sentir, arrependida de ter, então, né? Trouxe aqui uma consciência sobre o que possivelmente pode vir a trazer, tá? A energia número 2, olha só, gente, veio o sol. Ai, gente, um solzinho, um calorzinho, que delícia, né? Porque tá frio aqui. Só que vem o quê? Como se tivesse... Uma clareza, montanha, gente, é uma dificuldade, um problema. Pode ser alguma rigidez, uma crença, algum padrão que você vai ter clareza essa semana sobre algo, entendeu? Que é algo que vai fazer você mudar de direção, mudar de maneira de ser. Então, o sol, ele desperta clareza, né? Ele traz esse brilho pra gente. Nossa, do nada eu tô começando a enxergar coisas aqui. Pode ser sobre mim, pode ser sobre uma situação, pode ser sobre um problema e pode ser uma nova direção para que você possa ir para esse novo. O cavaleiro, ele é o início, ele é um novo caminho, uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de um novo hábito, uma nova consciência que você pode quebrar essa montanha, essa maneira de ser, nossa, cara, eu sempre pensei nisso, gente, não é que... Cara, eu nunca acreditei nisso e agora eu tô acreditando. Então, fala de clareza, de uma forma geral. Pode ser uma clareza de um novo trabalho, de uma nova ideia, de um novo padrão. Essa crença que você tirou, então é uma coisa muito boa. Porque isso te faz, olha só, trocar de pele, você transmutar. Aqui nesse sentido não é traição, não é nada disso. Porque aqui fala de transmutar para você encerrar um ciclo. Para você, e tudo que se encerra, começa. Então, o pedido aqui é, cara, mantenha a tua energia elevada, entendeu? Para que você possa realmente, faça do bom, faça coisas que te nutra, coisas que te faça bem, né? Coisas que você sabe que aquilo ali, poxa, nossa, isso aqui me deixa tão bem, sabe? Então, trabalha a tua energia nisso, porque isso vai te levar para um novo ciclo, uma nova forma de agir, de trabalhar, um insight. Não espere grandes coisas. Se foca em você, se foca nessa luz que você desperta em você. Gente, uma coisa é fato, né? Toda vez que a gente trabalha a nossa energia, a gente se conecta com o que nos faz bem, mas o nosso poder interior, ele é despertado. A nossa luz, a nossa força. E é por isso que quando a gente faz isso, a gente emana energia para o mundo. A gente não só trabalha a nossa energia, a gente trabalha com a frequência do mundo. A gente ajuda o universo, entendeu? Então, se existem as frequências baixas, quando a gente vem ali, ó, com uma potência de só se fazer o bem, porque você é o seu mundo. Então, quando você cria o seu mundo, você impacta as pessoas. Então,
É muito, muito bacana aí esse direcionamento, né? Para quem escolheu a cartinha 3, fala, né? O cachorro, ele pode ser uma pessoa leal, tá? Uma pessoa leal que pode vir no seu caminho, que pode se apresentar para você. E aí ele pode vir a trazer, gente, olha, novidades no seu caminho, tá? Isso aqui tá vindo muito para mim como se fosse uma pessoa, talvez uma pessoa que de repente abriu seus olhos para alguma coisa, né? A gente estava aqui hoje falando justamente sobre essas coisas. Tudo se conecta, né? Então pode ser uma pessoa que é leal, uma pessoa que é amiga, uma pessoa que gosta de você e ela pode vir a abrir para você coisas, né? Trazer de repente, às vezes você teve uma conversa com essa pessoa e essa conversa, nossa, te trouxe tanta, sabe, te abriu, assim, um livro quando a gente abre, né, te trouxe conhecimento, te trouxe informação, cara, que isso vai ser muito bom, vai te levar para um outro lugar. E aí vem a estrela, né, que te conduz. A estrela fala também, gente, da espiritualidade, então pode ser uma semana onde você começa a se conectar mais com a sua espiritualidade, alguém que te convidou para ir em algum lugar e te chamou, poxa, eu tô frequentando um tal lugar, pô, tá me fazendo tão bem. E aí, de repente, isso te abriu para um novo, te levou para algo novo. Então, fica atento ao que chega. Mas veio muito uma imagem de uma pessoa, né? Uma energia de uma pessoa muito leal, uma pessoa que tem muito carinho por você, que gosta de você. Então, se de repente um amigo ou que está precisando de você, ele está precisando se abrir, e aí dentro dessa conversa, sabe, vocês vão para algo novo, né? Pode ser relacionamento? Não vejo. Não vejo que seja uma questão de relacionamento. Vejo como uma questão de uma pessoa, uma amizade, uma pessoa que gosta de você, que tem lealdade por você, que tem... O cachorro é muito isso, né? Então, fica atento ao que chega, tá? E se abra para a tua espiritualidade, porque isso vai te trazer muitas coisas boas, tá? Meus amores, é isso. Nossa, que live gostosa. Ai, como é bom. Toda semana eu fico assim, poxa, qual vai ser o tema, né, da semana? E é incrível como vem, né? E eram os meus receios antes de começar esse projeto da live, era exatamente assim, nossa, que tanto tema é esse, né? Mas você vê que quando a gente se conecta, tudo vem, né? E eu acredito muito nisso. Quando nós estamos no caminho certo, tudo flui. Se algo nos faz parar, é porque a gente não está no caminho certo. É necessário uma mudança de rota, né? Então, vamos observar o que chega pra gente essa semana. Lembra da sua cartinha, lembra um pouquinho da nossa conversa aqui, da nossa troca, tá? Bom, esse aqui eu faço um atendimento que é geral, né, gente? Para quem se interessar também, tem um atendimento comigo, me manda um WhatsApp, manda um direct, tá bom? Se bem que depois de lá eu vou te encaminhar pro WhatsApp, pra gente poder fazer um atendimento que eu faço bem completo, que tem desde uma limpeza áurica, né, gente? Porque a gente, nossa, a gente tá cheio de larvas astrais o tempo todo, a gente tá precisando, né? Se limpar, então é dali, eu consigo ver o que te bloqueia, tanto no amor quanto no financeiro. Bora desbloquear isso para que você possa fluir junto com o universo, né? E sempre recebe uma orientação, tá? Eu sempre recebo e canalizo uma orientação específica para você, de como você pode conduzir. Existem coisas práticas que vêm, como pode melhorar a energia da tua casa. Eu nunca sei o que vem, né? Então a gente olha no teu campo exatamente o que te bloqueia, o que é, qual é até um padrão seu, pode ser uma questão até mais enraizada, pode ser uma questão ancestral, o que te bloqueia, às vezes a sua vida financeira nunca vai para frente, ou o seu trabalho, ou alguma coisa, os seus relacionamentos, então a gente consegue ver isso no atendimento. Aqui é muito amplo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela troca, muito obrigada a tudo, né? A todos, universo e tudo mais. Que nós tenhamos uma semana incrível e se vocês puderem indicar, enviar a live para quem precisa, tá bom? Semana que vem estaremos aqui de novo, gente, tá? Então estaremos aqui nos conectando, nos elevando. É isso, vamos ficar com o bom, o bem e o belo. Para fechar, vamos mantrar o mantra Om, né? Começamos e vamos encerrar. Ai, vamos respirar profundamente e mantrar o Om, que é a primeira energia, o som do universo, tá?
Assim é. Assim está feito. Que a nossa luz nos guie. Amém. Gente, obrigada. Obrigada, Nívia. Obrigada, Dani. Um beijo, gente. Um grande beijo para vocês, viu? Fiquem todos com Deus.